Namastê, meus amigos. Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre eutrofização? Pois é, aqui o riacho recebeu o esgoto dos bairros que estavam, ao seu redor, e a prefeitura não criou aquele processo de canalização, cobertura do canal com uma manta asfáltica e transformação de uma avenida. Na verdade, esse trecho aqui, que é muito pequeno, porque logo ali na frente eu vou te mostrar, inicia-se a avenida. Então aqui é um trecho que está descoberto. Consequentemente, a gente consegue ver claramente a sujeira, a poluição, não só ver, quanto sentir também a poluição do esgoto doméstico. Você deve estar vendo ali naquele canto, olha, ali passa uma avenida, tem ali um canal. Muito bem. Esse córrego chama-se Córrego Ressaca. Guardem esse nome. O Córrego Ressaca vem lá de trás do município de Contagem. Esse Córrego Ressaca, um pouquinho mais aqui na frente, recebe um outro córrego também vindo da região de Contagem, chamado Sarandi. E para você entender o que eu vou te explicar lá na frente, é fundamental você se lembrar desses dois córregos aqui. Observe que, além da questão do esgoto doméstico, que é perceptível e a gente pode até sentir, há também uma enorme deposição de lixo na margem do riacho. Vale lembrar que nós estamos em outubro aqui em Belo Horizonte, choveu muito pouco, a estação das chuvas vai se iniciar no final desse mês de novembro. Então, durante muitos meses, o volume de água que desceu aqui por esse rio foi relativamente baixo. Sendo assim, houve tempo suficiente para uma boa quantidade de material orgânico mais pesado sedimentar. Está todo aqui no fundo. Será que você consegue imaginar o que acontecerá quando as primeiras chuvas torrenciais acontecerem? Que processo vai ser esse, desse rio descer com grande volume aqui, carreando todo esse material? Vamos descobrir para onde todo esse material vai? Então vamos lá, me acompanha, vou te levar. Vale a pena, nesse ponto aqui, destacar para vocês o trabalho da engenharia. Observem que ele aí corre a céu aberto e as margens, elas têm essa declividade, ela tem essa angulação, exatamente prevendo o aumento do volume do rio e para que essa calha enorme que foi feita possa suportar o volume que desce. Mas é preciso deixar claro que quando a chuva efetivamente é torrencial, isso não segura não. Essa água extravasa e vem parar aqui em cima nessa avenida. Essa avenida fica toda tomada, tanto de um lado quanto do outro, Então, tá aqui, ó. Embaixo de mim aqui, ó. Córrego Ressaca, Córrego Sarandi, divididos aqui, porém, vou atravessar a rua ali e vou mostrar para vocês. Juntos aqui, ó, Sarandi e Ressaca. E essa obra que você está vendo aqui na frente, que eu vou te explicar com alguns detalhes, mas para isso eu vou ali achar a sombra de uma árvore frondosa, porque essa história ela é muito boa e vocês vão curtir, com certeza. Vamos lá. Bom, encontrei aqui a sombra da árvore frondosa. Eu estou aqui à margem do canal, onde passam agora de mãos dadas os rios Sarandi e Ressaca.
Tem uma pequena obra aqui na minha frente, talvez vocês estejam ouvindo aqui a obra, mas eu te dou detalhes depois. E vamos continuar a história. Eu apresentei para você esses dois rios, o Sarandi e o Ressaca, como dois riachos que passam por dentro de regiões metropolitanas e não poderia ser diferente. Eles recebem a descarga do esgoto, né, doméstico dos bairros adjacentes. Muito bem. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Década de 30, mais especificamente ano de 1936, Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte nessa época, chamado Otacílio Negrão de Lima, que é Belo Horizontino, a obra. Uau! Vocês querem ver? A obra. O prefeito Otacílio Negrão de Lima, ele, em função já dos alagamentos que aconteciam na cidade, resolveu criar uma represa, exatamente como a Santa Lúcia que a gente viu na parte 1 dessa aula. Resolveu criar uma represa para prevenir as enchentes nessa região da cidade de Belo Horizonte. Para tal, ele mandou construir uma barragem essa que servia ali de impedimento para uma série de riachos que desaguavam aqui nessa região. O principal riozinho na época chama-se Rio Pampulha. Então foi feita a barragem, segurou o rio Pampulha, segurou o rio Mergulhão, segurou o rio Xangri-Lá, segurou o rio Ressaca, segurou o rio Sarandi. Para você ter uma ideia, a prefeitura conseguiu catalogar 500 nascentes, e essas nascentes, elas abastecem os riachos que desaguam na lagoa da Pampulha. E dois desses riachos, o Sarandi e o riacho Ressaca, vinham de uma região longe pra caramba, chamada Contagem. Contagem nessa época era uma área rural, basicamente formado por propriedades, agricultura, um pouco de pecuária. Isso era Contagem. Então ninguém naquela época foi capaz de prever, e aí é que está o negócio, que Contagem se transformaria no maior PIB do estado, a região mais industrializada do estado de Minas Gerais. Bem, mas eu continuo um pouquinho mais na frente. Vamos voltar à questão da barragem. Foi feita a barragem, formou-se um lindo lago, lindo espelho d'água. O prefeito seguinte, olha que legal, Juscelino Kubitschek, JK. Então Juscelino Kubitschek veio até essa região, achou maravilhoso ali o lago que foi formado e, idealista, visionário, como poucos, imaginou o seguinte: poxa, e se eu convidasse um amigo, e se eu convidasse aqui um arquiteto que me ajudou muito, Oscar Niemeyer, para poder construir um conjunto às margens dessa lagoa e pudesse transformar aqui a Lagoa da Pampulha num centro de visitação, de turismo, enfim, o cara mandou muito bem. E aí a igrejinha, a casa do baile, enfim, esse conjunto arquitetônico da Pampulha foi constituído, foi construído. Muito bem. Aí a parte boa.
Aliás, o Lago da Pampulha, é preciso deixar claro, até a década de 80, 70, 80, ele era até utilizado para algumas práticas esportivas. Alguns clubes que estão à margem do lago faziam regatas, competições de natação, enfim. Era um lago visitado, frequentado pela sociedade belo-horizontina e era um centro realmente de atração, de lazer, de turismo. Voltando à história de Contagem, o que eles não previam é que Contagem fosse se transformar nessa potência industrial, atraiu uma quantidade enorme de pessoas para a região, pessoas essas que ocuparam a margem dos rios, porque ali, em tese, né, não é de ninguém aquele terreno, então foram até ali, construíram suas casas, para tal precisaram desmatar, fragilizaram as margens desses rios, lançaram o esgoto ali dentro. As indústrias que se estabeleceram ali em Contagem aproveitaram para lançar os seus rejeitos dentro desses riachos também. Então, vamos somando aí uma série de danos ambientais causados às margens desses rios, e esses rios foram carreando, transportando, trazendo para o Lago da Pampulha esse problema. Todo esse material sólido, todo esse esgoto, a terra da margem desse rio, restos de materiais de construção, foram décadas de carreamento, de transporte de todo esse material para dentro do nosso lindo Lago da Pampulha. Eu vou fazer aqui com vocês uma comparação que não é original, não é minha não, foi um professor de geografia da UFMG que fez um documentário que eu assisti e eu achei genial. Então você imagina, por exemplo, um copo d'água de 200 ml, o espelho original da Lagoa da Pampulha, né, era esse copo d'água. Décadas depois, esse espelho d'água, em função do carreamento de todo esse material para dentro do lago, feito principalmente pelos córregos Sarandi e Ressaca, encheram 2/3 desse copo de sedimentos. Esse mesmo professor diz que se todo esse sedimento fosse retirado do fundo da Lagoa da Pampulha e colocado dentro do estádio do Mineirão, isso daria um prisma de 60 metros de altura. Então esse foi o problema que a Prefeitura de Belo Horizonte teve que resolver. E aí qual foi a solução? Retirar todo esse material de dentro da lagoa, revitalizar, tentando retornar a lagoa ao que era décadas atrás? Não. A solução foi a seguinte: pegar aquele punhado de material, aquela área gigantesca de assoreamento e reposicionar esse material. Ou seja, retirar aquela terra, aquele material de onde ele estava depositado, ir jogando ali ao lado, acertando ali de lado, resolvendo esse problema desse material que estava no leito da lagoa, colocando ali mais próximo da margem, sabe, assim, dando uma ajeitada naquele material, instalando ele ainda dentro da Lagoa da Pampulha, porém numa nova posição. Assim foi feito. Fizeram assim, depois pensaram, gente, o que a gente vai fazer com aquela montanha de material? Aliás, cabe aqui dizer para vocês, a Lagoa da Pampulha é um recorde nacional. Ela é a maior área de assoreamento urbano do país. Assoreamento é o nome técnico que se dá para essa deposição, essa enorme quantidade de rejeito lançado
no interior de um corpo d'água. E, no final das contas, o que foi feito? Tiveram a brilhante ideia de, em cima de todo esse material, criar uma área de lazer, uma área de visitação pública, cujo nome, e juro para vocês, não é piada pronta. Lembra que no vídeo 1 eu falei de piada pronta, né? De chamar aquele bairro de Cidade Jardim, sendo que lá não tem praticamente nenhuma praça. Então eu volto aqui a dizer que nossos políticos, eles são muito hábeis com as piadas prontas. Resolveram nomear, então, essa enorme área de assoreamento, devidamente maquiada, coberta, com cercada e com espaços para lazer da população, de Parque Ecológico Francisco Lins do Rego, também conhecido pelo singelo nome como Parque Ecológico da Lagoa da Pampulha. Nesse exato momento eu estou aqui diante da portaria principal. Vamos dar uma olhada ali nas atrações. Esplanada, Bosque, Centro de Apoio, Lanchonete, Área Silvestre, Memorial, Minas Japão e Slack Park. Creio eu que o parque está fechado no momento em função das obras, pelo menos essa portaria aqui, ela está fechada. Tem uma outra portaria ali na Otacílio Negrão de Lima, que agora você já aprendeu, é o nome do prefeito que idealizou a Lagoa da Pampulha. Vou falar para vocês sobre essa obra que está acontecendo aqui do lado. Mas para isso, eu vou sair um pouquinho daqui porque tá barulhento pra caramba. Eu nem sei se a minha aula ficou bem gravada, mas eu fiz questão de realizar a obra, ou melhor, o vídeo do lado da obra. Para você, estudante que está indo aí para a faculdade, pensar um pouco essa questão da gestão do dinheiro público, né? Para imaginar quanto já foi gasto por causa da incapacidade dos gestores em prever coisas como essa. Um dinheiro enorme está enterrado aqui, ó, nesse parque ecológico e nas obras que continuam. Então vamos decolar o drone aqui para a gente ter uma visão privilegiada da obra. Então é isso aí. Para vocês entenderem, nesse exato momento, eu estou voando sobre o canal em que os córregos agora, Sarandi e Ressaca, estão aprisionados. Ou seja, na verdade, a estratégia utilizada foi bastante interessante. Todo aquele material que estava dentro da lagoa, que foi colocado ali de lado para formar o parque ecológico, funcionou como um gigantesco dique, né? E esse dique possibilitou o represamento dos dois rios. Então os rios não caem mais diretamente no espelho d'água. Eles correm aqui paralelamente à estação e depois lá na frente eu mostro como é que ficou a continuidade desse canal sem que ele toque, né, sem que as águas desses dois rios toquem o espelho da água da Lagoa da Pampulha. Agora, para o lado de cá, então, tudo isso que você está vendo aí do lado é a estação ecológica. Vamos subir um pouco aqui
para você ter uma ideia das dimensões dela. É um aterro aí enorme. Essas árvores foram plantadas aí em seguida, enfim, essa área toda e vai muito lá para frente. Mas vamos voltar aqui, porque eu quero ver com um pouco mais de detalhes a obra ali na frente. Então é isso, olha. Essa imagem consegue nos mostrar direitinho o que foi que aconteceu. Olha lá, os dois córregos chegando aqui na Lagoa da Pampulha, e eles evitaram que o córrego entrasse em contato direto com o lago, né? Aqui você tem a entrada do Parque Ecológico e aqui as obras. Eu vou chegar um pouco mais na frente para a gente ver onde é que é feita a captação da água para que ela possa ser tratada. Certamente essa captação está sendo feita ali um pouco mais à esquerda dos córregos, e ela vai aí pela esquerda, passando do outro lado da estação e vai até a estação de tratamento de água da Copasa, que está instalada um pouco ali à frente. Então é isso. Então o que você está vendo aí são os córregos Sarandi e Ressaca, dominados, né? Estão dominados aí, formando esse enorme canal. E essa imagem aí à sua frente é parte do material que foi retirado de dentro da lagoa e formou aí o Parque Ecológico. Lembrando que o material que formou o Parque Ecológico aí, ó, olha só a dimensão dele. O material que formou o Parque Ecológico é, na verdade, o material que os dois rios trouxeram nesses anos todos. Ou seja, o Parque Ecológico foi construído dentro de um aterro. Eu falei aterro sanitário lá no início, não sei porque eu usei esse nome, é assoreamento, na verdade. Eu falei aterro sanitário. É porque o cheiro que eu estou sentindo aqui agora me remeteu ao aterro sanitário. Foi isso. Está aí o canal com os córregos Sarandi e Ressaca. Esse canal se estende desde lá, aquela portaria. E eu vou fazer uma volta aqui para vocês perceberem antes. Vamos fazer uma comparação aqui muito importante, muito interessante. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Você tem aqui 3 tonalidades de água, olha que interessante, ó. Aqui do lado esquerdo, você está vendo a Lagoa da Pampulha, com água bem verde, o que já é um indicativo do processo de eutrofização, intensa multiplicação de algas. Aqui no meio, o rio, né, os dois córregos completamente poluídos. Então a água aí tem uma tonalidade escura. E aqui do lado direito, você já está vendo aí o trabalho de dragas, fazendo a retirada do material assoreado na Lagoa da Pampulha. Daí essa tonalidade barrenta. Tem várias dragas ali, uma lá mais no meio. Eu vou voltar o giro aqui para você ver até onde que se estende esse canal. Ó. Olha como é que esse canal ele é bem extenso. Olha aí, ó. Lá na frente, ó, o final do canal. Então você vê que a água do rio realmente, a água desses dois riachos, ela não entra em contato com a água da Lagoa da Pampulha. Ok? Aqui na nossa frente, um atrativo turístico da Lagoa da Pampulha, que é a Ilha dos Amores, com alguns ninhos de garça, inclusive. Bom, era isso que a gente tinha que ver. Você agora tem uma ideia da engenharia do que está sendo feito para reduzir o impacto da poluição por esgoto aqui na Lagoa da Pampulha. Estação de tratamento de águas fluviais, córregos Ressaca e Sarandi. Importante, em respeito à natureza.
Você já deve estar entendendo a dinâmica, né? Pegaram lá o córrego Ressaca e Sarandi, criaram um canal independente. Desse canal independente, quer dizer, os dois rios não estão desaguando diretamente na Lagoa da Pampulha, mas desse canal independente fizeram um pequeno canal lateral, ele passa pela lateral da estação ecológica e vou mostrar esse canal agora para vocês aqui. E esse canal, olha que lindo isso. E esse canal vem por aqui, se estende desde lá da entrada do Parque Ecológico, aqui é o Parque Ecológico, aqui atrás, vem se estendendo e acontece o tratamento da água nessa estação instalada aqui nesse local. Bom, então nós estamos diante aqui de uma ação efetiva, né, de tratamento dos rejeitos que seriam lançados na Lagoa da Pampulha e, obviamente, depois que essa água aqui é tratada, ela vai para o seu destino, que é a represa. É uma ação importante, efetiva. Córrego Sarandi e Córrego Ressaca são responsáveis por um percentual elevado, né, da carga de esgoto doméstico que cai dentro da Lagoa da Pampulha. Então, tentou-se essa medida de, pelo menos em relação a esses dois córregos, o processo de tratamento está sendo feito. Então é isso. Vamos continuar dando a volta pela lagoa e eu vou te apresentando outras coisas. Lá atrás é o finalzinho da estação de tratamento de esgoto. Você pode ver que ela está inativada em função das obras lá no canal. Então a água tratada desce aí, ó, por esse canalzinho. Aqui tem uma comporta, essa daqui, ó. Vamos passar para lá para a gente ver. É isso. Aqui tem uma comporta, abre-se a comporta e a água então tratada cai por esse canal, passa lá debaixo da portaria 1 da estação ecológica e deságua, né, na Lagoa da Pampulha, depois de reduzida consideravelmente a quantidade de material orgânico dentro da água. Lembrando que aqui estão sendo tratados o esgoto de 2 córregos dos vários que caem dentro da lagoa. Por que esses 2 esgotos foram escolhidos? Porque sabe-se que esses 2 juntos são responsáveis por 40% da poluição da Lagoa da Pampulha. Pode ver que o canal está vazio, né? Aí, ó. Canal bem vazio. É isso. Bem, então não vamos falar mais dos córregos Ressaca e Sarandi, os grandes vilões, porque a princípio eles estão aprisionados. Mas vamos falar de córregos como esse aqui, ó, que estamos passando ao lado. Esse córregozinho ao lado aqui é um dos que deságua sem nenhum tipo de tratamento. Eu vou parar um pouquinho mais ali na frente e a gente vai dar uma olhada no aspecto aqui da água próximo desse córrego aqui. Para lá, uma avenida. Debaixo aqui da pista, tá aí, ó. Esse chama-se córrego mergulhão. Opa, esse não é um mergulhão. Mas eu incomodei alguém. Viu aí o aspecto da água? Ah, Alessandro, por que ela está assim tão parada? Porque nós estamos no período de estiagem aqui em Belo Horizonte. Então esse riozinho lotado de esgoto, ele vem bem lento, desaguar aqui, ó, in natura, na Lagoa da Pampulha. Imagine quando começarem as chuvas torrenciais, o volume
de material que estava sedimentado no leito dele, trazido aqui para dentro. Para esse cara, a prefeitura ainda não tem solução. Para esse e para vários outros que eu verifiquei à medida em que eu estava circulando aqui o perímetro da lagoa, que tem 18 quilômetros de extensão. Olha o aspecto da água aqui, ó. E eu acho que aqui é o ponto ideal para a gente conversar sobre eutrofização. Então deixa eu me acomodar debaixo de uma sombra ali. Sempre buscando a sombra. Por que será, né? Então, para a gente entender o prejuízo que é lançar essa carga enorme de esgoto nas águas, a gente precisa primeiro trabalhar alguns conceitos. Quando eu te digo a palavra adubação, o que você sente no seu coração? Que é uma coisa do bem ou é uma coisa do mal? Segundos para você pensar. Você deve ter pensado assim, pô, adubação é uma coisa do bem. Adubação é uma coisa do bem. Eu me lembro quando na minha casa a minha mãe adubava o canteiro para plantar as flores dela. Ela comprava esterco e vinha um cara com a carroça trazer o esterco até o nosso canteiro. E nós ficávamos ali, eu, minhas irmãs e a minha mãe, revolvendo o esterco com a terra, para deixar a terra bem fofinha. Por que será que a terra tinha que ficar bem fofinha? Para entrar ar. Esse processo de revolver a terra e de favorecer a entrada do ar, a gente chama de aração, né? É um processo para aerar o solo. Por que é importante que no solo que você jogou a matéria orgânica, o adubo, tenha oxigênio? Agora vamos num conceito básico. Porque o oxigênio é indispensável para os processos de decomposição aeróbica que ali acontecerão. Há no solo bactérias e fungos que vão utilizar o material orgânico que você jogou, no caso, né, o esterco. Esse esterco vai ser utilizado como fonte de alimento por essas bactérias e fungos, e à medida em que eles se nutrem desse material, compostos muito importantes para as plantas que vão crescer ali depois surgem. Fosfato, nitrato e uma série de elementos minerais. Então a adubação ela é legal quando a matéria orgânica chegou e há ar suficiente para promover o processo de decomposição e fazer com que os nutrientes fiquem ali disponíveis no solo. Tranquilo? Então vamos pensar uma coisa. Quando chega um esgoto em um rio, quando chega um esgoto em um lago, não deixa de ser um processo de adubação. Esse processo de adubação, ele até acontece de forma natural, não pensando no esgoto, mas quando, por exemplo, chove numa zona rural, chove num bioma qualquer, numa mata atlântica, e a água da enxurrada leva para o leito dos rios ou para o leito de alguns lagos material orgânico, restos de animais e de plantas, isso é um processo de eutrofização natural. Esse processo de eutrofização natural, ele vai promover então o enriquecimento dessa água, uma espécie de adubação, em que quando essas bactérias decomporem o material, os fungos decomporem o material e os nutrientes surgirem nessa água, haverá um processo de floração, desenvolvimento de algas. Essas algas são a base da cadeia alimentar, né, de todas as outras cadeias ali que existem naquele ambiente. Então é um processo saudável, o processo de eutrofização, quando se dá de forma natural, quando a quantidade de matéria orgânica que cai no rio ou no lago é uma quantidade pequena e os organismos que existem ali naquela água, os micro-organismos decompositores, conseguem dar conta desse material e há oxigênio suficiente para que isso aconteça.
Essa adubação que aconteceu aqui na Lagoa da Pampulha, que acontece nos riachos, que passam por região metropolitana, a gente chama de eutrofização artificial. Afinal de contas, somos nós, é uma ação antrópica que estamos lançando esse rejeito orgânico. E tem um ponto aqui agora que é muito importante. Mas eu vou sair desse lugar e vou para um outro para a gente conversar a respeito disso. Vou lá. Estamos chegando no Museu de Arte da Pampulha. Lindo! Cartão postal da nossa cidade. É aqui que eu quero finalizar a nossa conversa.